Olá, povo de Deus, a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo na sua vida neste dia. Estamos aqui mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor Jesus Cristo. E hoje o nosso tema é sobre a língua. Mas antes de eu continuar, peço para você que compartilhe esse vídeo. Amados, eu não tenho intenção de ficar famosa, nem ficar rica. Não tenho intenção nenhuma de ganhar dinheiro, de me sustentar com meu canal no YouTube. O meu canal chama-se Palavra de Vida. É palavra de vida. Meu objetivo é levar vida às pessoas. E hoje nós vamos falar da língua. E o nosso texto principal está no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 29 até o 32, que diz o seguinte: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém. Eu tenho visto muitas pessoas maltratarem outras com palavras. Amados, a palavra, assim como edifica, pode matar. Um domingo desses eu fui numa igreja e eu ouvi uma irmã chamar a outra de víbora bem do meu lado. Quando voltei para casa, essa irmã chegou atrás. Assim que eu entrei em casa, logo em seguida ela entrou também e perguntou de mim: A senhora viu fulana me chamar de víbora? E eu disse: vi. Ela disse: a senhora não disse nada? Eu disse: minha amada, eu lhe peço perdão, em nome de Jesus. Mas eu fiquei tão estupefata que, sinceramente, eu não soube o que dizer. E essa pessoa ficou aqui e chorou. Poxa, por que ela me chamou de víbora? E ficou chorando e eu confortando ela, pedindo para ela que perdoasse. Mas, na verdade, aquilo mexeu muito comigo também. Muitas vezes, nós vemos conflitos grandes dentro de casa. Conflitos tão grandes que às vezes chegam até a violência física e até a morte. E tudo, muitas vezes, por causa de uma palavra maldita. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós, no livro de Efésios, capítulo 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que o ouvem. Na Bíblia está escrito que é mais fácil você viver numa casa cheia de goteiras do que com a mulher rixosa. Amados, tem tantas formas de nós falarmos uma coisa. Por exemplo, se você disser assim: fulano, faça isso para mim. O fulano vai pensar 2 vezes antes de lhe obedecer. Fulano, eu quero que faça isso para mim agora. Mas pode ser diferente. Você pode dizer: fulano, você, por favor, pode fazer isso para mim, meu amor?
Não é diferente? O que vai agradar mais o fulano? Às vezes, a pessoa faz, obedece, só pela forma como nós nos dirigimos a ela. Nós temos que aprender a ser pessoas carinhosas, pessoas benéficas, como diz a Bíblia. Tirando do nosso coração toda amargura, toda dor. Às vezes as pessoas vivem tão cheias de amargura, tão cheias de dor, que o que sai da boca dela já fere. Temos que aprender a usar a nossa voz para o bem. Usar a palavra para o bem, amados. A palavra está dizendo aqui, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. A palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus habita em nós, amados. E quando nós maltratamos as pessoas com palavras, estamos entristecendo a pessoa e o Espírito de Deus que habita nela. O bom relacionamento traz alegria, traz paz, traz felicidade. A Bíblia diz também para que não devemos deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Temos que aprender a ter domínio próprio, controlar os nossos impulsos. Antes de falar uma coisa que machuca ou escrever nas redes sociais, vamos contar até 3. Vamos pensar antes de expressar a nossa opinião. Eu tenho uma discípula que cuido dela há mais ou menos uns quase 30 anos. Essa mulher tem uma síndrome. Eu não sei exatamente qual é a síndrome dela, porque ela nunca foi examinada para saber que tipo de síndrome ela tem. Mas ela tem assim umas características meio infantilizadas. E às vezes ela chegava a ser violenta. Mas eu cuidei dessa mulher com tanto carinho, aconselhava, ela pronunciava certas palavras de modo errado, trocava as letras, e eu ensinava a ela como pronunciar a palavra certa. Ela fica nervosa por pouca coisa, e eu sempre acalento ela. E essa mulher, ela me trata como se eu fosse a mãe dela. Quando eu me afasto, quando eu viajo, ela sente muita falta de mim. E ela diz para mim que ela sente muita falta, que na hora das crises dela, a única pessoa que consegue acalmá-la sou eu. Mas por quê? Porque eu a respeito. Porque eu tenho paciência com ela. Eu cuido dela como eu quero ser cuidada. E esse é o meu lema. Eu trato as pessoas como quero ser tratada. Então você maltratar os outros é uma falta de respeito. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas, desde os menores, desde as crianças, os adolescentes, os adultos. Tirar essa história de briga. Eu estou brigando com fulano, eu vou brigar com você. Discussão. Essas coisas não edificam. É muito mais fácil resolvermos as coisas na base de uma boa conversa do que na base da gritaria. Muitas vezes, as crianças fazem certas estrepulias e elas já ficam constrangidas só pelo acontecido. Aí você chega e grita, você chega e humilha, você não sabe sentar, conversar e entender a pessoa. Então, nós temos que procurar ser benéficos ao abrir da nossa boca. Nós temos que trazer coisas boas, como está dizendo o texto aqui. O abrir da nossa boca, as palavras que saem da nossa boca, que sejam palavras para edificação.
Muitos de nós somos criados em lares onde falar palavras torpes, o famoso palavrão, era normal. Era muito natural. Eu fui criada assim. A minha família agia desse jeito. Mas eu não queria isso para mim. À medida que eu fui crescendo, que eu fui estudando, eu fui percebendo que aquilo ali não era o que eu queria para mim. E eu não queria criar meus filhos desse jeito, com essa cultura. E realmente eu procurei mudar, mudei e criei meus filhos numa cultura diferente. Eu criei 3 netos, criei 3 filhos e criei 3 netos. Os meus netos, quando eram crianças, não tinha criança mais lindas. Meus filhos também, meus filhos eram lindos quando eram pequenos, muito bem educados. E os meus netos, eu os criei dizendo para eles que a boca da criança é santa. E eles absorveram esse conhecimento. E quando viam uma outra criança falar palavrão, eles diziam, a boca da criança é santa. E assim, anos depois, eu consegui mudar um hábito de um dos meus filhos, que ele aprendeu já depois de grande. Começou a falar palavras que não edificavam. E eu pensei de como mudar essa situação. E aí chamei o filho dele, que era um dos netos que eu criava, e disse, querido, vamos falar assim para o seu pai. Todas as vezes que o seu pai falar uma palavra que não é agradável, nós vamos dizer para ele assim, a boca do homem é santa. E começamos a fazer isso. Quando ele falava, eu dizia para ele, meu filho, a boca do homem é santa. Ele ficava todo constrangido. Quando ele falava perto dele, ele dizia, papai, a boca do homem é santa. E ele ficava também todo constrangido. Graças a Deus que esse foi o remédio. E ele parou de falar essas palavras. Então nós temos que ter inteligência. Inteligência para resolver, para educar. Primeiro, a melhor forma de se educar é pelo exemplo. Não adianta eu dizer para você, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque isso é hipocrisia pura. Como é que você vai chamar a atenção de uma pessoa para não fazer uma determinada coisa se você faz na frente dele? A criança aprende aquilo que o adulto ensina. Nós fazemos parte de vários grupos sociais à medida que vamos crescendo. E o grupo social responsável pela educação de uma pessoa é a família. Agora, se a família não sabe conversar, se a família fala palavras torpes, se a família não sabe se relacionar dentro de casa, se as pessoas brigam umas com as outras, aí vai ficar difícil você educar uma criança. Então, a atitude tem que partir do adulto, porque é o adulto que educa. Porque eu tenho certeza absoluta que ninguém gosta de ser maltratado, né? Ninguém gosta. Todos gostamos de ser tratados com carinho, com respeito. Quando meus filhos eram adolescentes, toda a família tem problema. Eu tenho uma amiga que diz que família só muda de endereço. E é verdade. Nenhuma família é perfeita. Mas eu pegava os meus filhos, sentava ao redor da mesa e dizia para eles, hoje vamos ter reunião. E aí eu expunha os problemas que estavam acontecendo e conversávamos e íamos juntos ali buscar a solução para esses problemas. E conseguíamos resolver muita coisa. Então, amados, problema é para ser resolvido. Problema, já está dizendo problema. Problema é para ser resolvido. Tem que ser feita uma operação ali para resolver, para chegar a uma conclusão. Então, nós temos que aprender a resolvê-los.
e da melhor forma possível. Não é com grito, não é com briga, não é com palavrão, não é com xingamento que nós vamos resolver. Evite a discussão, evite discutir. Muitas vezes é melhor a gente ficar calado. A gente ouve as coisas, em vez de você responder imediatamente, fique calado. Se você não tem o que dizer, se você sabe que quando abrir a boca vai falar alguma coisa que não edifica, é melhor ficar calado. Depois a gente resolve. A gente tem que pensar antes de agir. Ok? Então essa era a mensagem do Senhor para você hoje. Pense. Use a sua língua para o bem. Amém? A palavra de Deus diz que um sorriso aformoseia o rosto. Então procure sorrir. Procure ser benéfico. Procure ser agradável. Procure ser amigo das pessoas da sua casa. Essa falta de compreensão, essa falta de carinho verbalizado está causando tanta confusão nos lares hoje. Ok? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que essa palavra seja aplicada no seu coração e na sua vida. Amém?